Fala, minhas amigas, meus amigos, companheiros da confeitaria. Então, eu gravei o primeiro vídeo, fiz o primeiro vídeo fazendo uma introdução do que a gente vai ensinar aqui no chantilly estabilizado. Agora eu vou estar gravando, fazendo, né? A gente vai estar fazendo esse chantilly estabilizado. Eu não coloquei tudo num único vídeo, senão ia ficar muito cansativo, né? Ia ficar muito conteúdo num único vídeo, então eu dividi. Então, gente, eu pensei que eu nunca ia falar isso, né? Mas olha, curte o nosso canal. Curte a nossa página, dá aquele like, isso ajuda pra caramba. Passando toda a introdução, agora a gente vai colocar a mão na massa. Vou mudar tudo aqui e agora vocês vão ficar por dentro da receita e de como a gente vai fazer isso tudo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou agora falar para vocês os ingredientes que a gente vai utilizar para esse nosso chantilly estabilizado, tá bom? Lembrando que essa receita é para um bolo de 15 centímetros, tá? A gente decora um bolo de 15 centímetros utilizando essa quantidade aí. Então vamos pelo chantilly. Ó, o chantilly, 250 ml de chantilly, tá? Eu tô usando o chantilly da marca Amélia, tá? Esse aqui, ó, Chantimix da Amélia. Tá bom? Se vocês quiserem utilizar de outra marca, fica a critério de vocês. Pode ser Norcal, pode ser da Puratos, fiquem à vontade, tá bom? Dá para vocês fazerem essa mesma receita, modificando o chantilly, mas utilizando as mesmas quantidades. Então, ó, aqui o pulo do gato para vocês, logo de cara, entenderem o que a gente utiliza para poder fazer com que esse chantilly não derreta, ele fique estabilizado. A gente vai utilizar o glacê real. Eu gosto dessa marca que é Arcolo, né? Porque ela vem mais, como eu posso explicar para vocês, ela é mais dissolvida, ela não fica tão empedrada. Eu já utilizei da Mix e eu achei que o da Mix ficou muito cheio de bolota, então eu procuro sempre utilizar da marca Arcolo. Claro que se não tiver Arcolo, a gente usa o que tiver no meio do sufoco, o negócio é ter o glacê real, tá? Então, para essa quantidade, vamos lá, 200 ml, 250 ml de chantilly, uma colher de sopa de glacê real, tá? Uma colher cheia, vai dar em média mais ou menos umas 50 gramas, tá? Aqui, ó, é o leite em pó, eu coloquei 2 colheres de sopa bem cheia de leite em pó, vai dar aproximadamente aí umas 80 gramas, e aqui 50 ml de leite condensado, tá bom? Então, recapitulando, eu vou colocar isso na descrição do vídeo também, mas só para vocês recapitularem, 250 ml de chantilly, uma colher de sopa, ou seja, aproximadamente 50 gramas de glacê real, 2 colheres de leite em pó, que vai dar aproximadamente umas 80 gramas, e 50 gramas ou 50 ml, né, no caso, de leite condensado, tá bom? Agora a gente vai fazer o modo de preparo. Beleza, galera, agora vamos colocar a mão na massa. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar o nosso chantilly, tá? Vou tirar aqui meu batedor aqui. Vou colocar o chantilly. Vou colocar o meu glacê real. Vou colocar o meu leite em pó aqui, ó. Gente, ó, quando eu falo leite em pó, não precisa ser ninho não, tá, gente? Se vocês quiserem utilizar de outra marca, sendo de boa qualidade, pode ser utilizado também, tipo Itambé, Italac, Piracanjuba, Eleger, tem muito leite em pó aí que é bom para fazer cobertura de chantininho, tão bom quanto o próprio ninho, tá? Ou seja, eu vou misturar todos os ingredientes com a batedeira ainda desligada, tá? Pronto. Agora eu vou pegar o meu batedor aqui, ó, e vou dar uma misturada, porque para evitar de ficar aquele monte de gruminho. Então, ó, eu dou uma mexida nele. E já vai ficar um cremezinho já totalmente, não sei se vai dar para vocês verem aí dentro, tá? Como é que ele fica, tá? Sem o gruminho. E agora a gente vai colocar para bater na nossa batedeira. Ah, não tem batedeira planetária, não tem problema, pode utilizar a sua batedeira, aquela que a gente fala de mãozinha, né? Aquela menor. E outro detalhe muito importante, gente, a velocidade que você coloca para bater o seu chantilly na batedeira.
Sempre que você for bater chantilly, chantininho, você nunca vai colocar ela na velocidade máxima, porque a tendência é, quanto mais velocidade você coloca, quanto maior a rotação, mais você agrega ar no seu chantilly. Então ele vai ficar poroso. Então aí que vai um outro pulo do gato. Você vai bater ela na metade da potência da sua batedeira. Se vai até 8, você vai bater no 4. Se sua batedeira é ultra, mega power, aí vai até o 16, você vai continuar batendo ela na velocidade 4, porque é uma velocidade ótima, ela não vai agregar tanto ar no seu chantilly, ele vai ficar com aquele aspecto bem emborrachado, vai ficar fácil de trabalhar e faz toda a diferença. Então, vamos bater, se você quiser se basear por tempo, é aproximadamente uns 3 minutos, 2 minutinhos e pouquinho, tá? Ele já vai ficar no ponto. Depois eu vou explicar para vocês o que fazer se passar do ponto, se ele ficar muito duro ou se ele ainda estiver mole, o que a gente faz, tá bom? Lembrando que, gente, eu não falei isso na gravação, na parte que eu falei dos ingredientes, mas o chantilly ele tem que estar bem gelado, ele não tem que estar congelado, mas ele precisa estar bem gelado. Depois, no final da receita, eu vou dar uma ênfase maior sobre essa questão, tá bom? Então agora a gente vai botar para bater e daqui a pouco eu mostro para você como é que está a textura desse chantilly. Ó, tá bem líquido ainda. Muito bem, galera. Ó, batemos aproximadamente 3 minutos e quase 4 minutos. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou, tá? Bom, vamos lá. Olha como é que ele fica bem cremoso. Vou tirar o balde aqui. Ele fica bem cremoso, tá? Ó, tem gente que fala assim, nossa, mas parece que ele tá mole. Não tá mole, gente. Tá ideal para trabalhar com bico. Olha como é que ele fica liso, ó, bem liso, tá? Não fica aquilo poroso. Ó, não cai com facilidade da colher, ou seja, tá bem firme. Ótimo para trabalhar tanto com bico, tanto para quem vai trabalhar também com bolo espatulado, tá? Então, ó, esse vai ser o ponto que vai ficar o nosso chantininho. Por que ele fica com esse aspecto mais cremoso do que o normal? Tem gente que faz e fica tudo poroso. Segundo, porque a gente não colocou tanto ar na massa quanto se tivesse colocado em alta rotação, né? Se tivesse colocado ele com a batedeira batendo na maior velocidade aqui. Então a gente não acrescentou tanto ar na massa. Segundo, que o próprio glacê real, ele dá esse aspecto, porque ele, diferente da gelatina, ele vai endurecer o bolo, ele vai endurecer o chantilly quando tiver confeitado e quando ele já tiver todo espalhado no bolo. Diferente da gelatina, que quando você coloca a gelatina incolor, ela já fica dura aqui, já fica difícil de trabalhar até para colocar na manga. Mas vamos lá, eu vou encerrar aqui e vou fazer as considerações finais sobre o nosso chantininho estabilizado. Vamos lá, as considerações finais, o pulo do gato final sobre essa receita. E muitas pessoas perguntam, mas por que glacê real? Olha, o glacê real, como eu falei na gravação, ele tem uma função diferenciada de outras coisas que as pessoas colocam para estabilizar o chantilly, como a gelatina incolor. Tem muita gente que coloca a gelatina incolor. A gelatina incolor, quando as pessoas fazem esse chantilly com a gelatina, que até tem o Chant Power, né? Tem várias outras receitas que também utilizam a gelatina. A desvantagem é que ela fica dura já, quando você bate, ela já endurece. Então, se você vai fazer um trabalho de bico, dependendo da quantidade que você colocar na sua manga de confeitar, né, no seu saco de confeitar, você vai ter dificuldade até de apertar. Né? A galera que tem tendinite aí, que tem algum tipo de problema na parte, né, na mão, você vai ver que vai ter dificuldade para apertar porque ela fica bem, bem dura e fica com aquele aspecto do chantilly mais poroso. Então, o glacê real, ele vai ter a função de, ao mesmo tempo que ele endurece, ele estabiliza, mas ele não perde, você não vai perder a cremosidade do chantilly. Então, como é que ele funciona? Você vai colocar o chantilly, você vai colocar o glacê real, como a gente colocou lá e tal. Na hora você vai ver que ele não vai fazer efeito de ficar duro, né? Vai ficar normal, como se você estivesse batendo o chantilly normal, sem utilizar o glacê real. A diferença é que depois que ele seca, depois que ele estabiliza, por isso que é um chantilly estabilizado,
Depois de um tempo que você coloca, começa a confeitar com ele, você vai ver que ele vai ficar firme no bolo. E essa é a vantagem, que você pode trabalhar sendo tanto ele espatulando, quanto trabalhos de bico, não vai interferir, você vai continuar tendo a mesma pegada e não vai atrapalhar para você apertar. Então, esse pulo do gato em utilizar o glacê real é fantástico, tá? Eu vou estar gravando outros vídeos falando sobre chantilly. Já adianto para você que o próximo vídeo vai ser um vídeo decorando um bolo com esse chantilly e depois eu vou fazer outros vídeos também explicando a duração, como armazenar. Então, gente, é uma sequência muito legal de vídeos falando sobre chantilly, falando sobre o sufoco que as pessoas estão passando nesse calor com o chantilly. Então, não perde nenhum desses, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Como eu já falei no começo do vídeo, curte a gente, curte a nossa página, dá aquele like, se você puder compartilhar, né? Eu agradeço bastante. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!